Eu gostaria de deixar um pensamento nessa noite, algo que o Espírito Santo me inquietou essa semana. E é um texto bastante profundo e importante para nossas vidas, que você não distraia, para você não perder a meada da ministração dessa noite. É algo que há algum tempo já, muitos anos, o Senhor ministrou de uma maneira muito forte no meu coração aquilo que eu vou compartilhar com vocês. E isso foi um diferencial nas nossas vidas. A importância de nós praticarmos a palavra de Deus, viver a prática da palavra de Deus. E o texto de referência em Tiago 1, 22 ou 25, que a palavra do Senhor diz assim, Tiago 1, 22 ao 25: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Até aí, oramos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação desta palavra no nosso coração, no nosso espírito. Pai, traz a compreensão desse texto, para que a Tua igreja cresça, desenvolva, se manifeste as evidências do Teu Espírito, através da prática da Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, ministra os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título, sobre a prática da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e precisamos praticar a palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é uma pessoa, e é um Deus de alegria, um Deus de gozo, um Deus de felicidade. E o nosso Deus, Ele quer que nós participamos dessa alegria. Quando Deus estabeleceu as festas, lá no Velho Testamento, Deus estava fazendo com que o povo praticasse a sua palavra. E quando nós praticamos a palavra do Senhor, Deus vai se manifestar com todas as promessas e provisões para as nossas vidas. Às vezes nós queremos usufruirmos, nós queremos, profetizamos, determinamos, reivindicamos, e não vemos muitas vezes o acontecimento nas nossas vidas, ou através das nossas vidas, e nós perguntamos, Deus, por quê? Mas eu creio em Deus. Quando Tiago escreve essa carta aos irmãos, ele diz, não seja meramente ouvinte da palavra de Deus, não viva com falsos enganos, com falsos discursos, porque se você ouve a palavra de Deus e não cumpre essa palavra, você está enganando a si mesmo. Mas aquele que atenta para a palavra, bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, e não sendo ouvinte, esquecendo, mas fazendo da obra, de tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, todos aqueles que praticam a palavra de Deus serão felizes em tudo o que você fizer. No Antigo Testamento, nos ensina como que Deus queria que o seu povo praticasse a palavra. Através das festas, Deus estabeleceu as festas para que o povo marcasse no seu coração a importância dele celebrar aqueles momentos tão especiais, as festas solenes de Deus, porque quando eles praticavam aquilo pela lei, Deus manifestava do seu poder, da sua graça, sobre a vida do seu povo. Quando nós lemos ali em 1 Coríntios 5:8, diz assim, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, façamos festa, não com o velho homem, a velha natureza, mas festejamos o Senhor com o fermento, com o pão asmo da sinceridade e da verdade. Há um texto que eu amo muito, que está em 1 João 5, 14 e 15, que diz assim,
Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, quando eu tenho a plena convicção, e eu estou praticando a palavra, e eu busco a Deus segundo a sua palavra, crendo que Ele me ouve, então Deus vai se manifestar através de todas as minhas petições. Tudo que você deve chegar na presença de Deus com a confiança que Ele te ouve, e que você vai pedir algo para Ele, segundo a vontade dEle. Nós precisamos aprender a pedir segundo a vontade do Senhor, não segundo a minha vontade, mas quando eu uso a palavra segundo a vontade do Senhor. Eu sempre tenho ensinado aqui em Jeremias 1,12, que diz assim, que o Senhor vela pela sua palavra, e Ele esforça para cumprir a palavra. Ou seja, quando eu busco segundo a vontade, segundo o querer, Deus vai manifestar, e vai fazer com que essa palavra se cumpra na minha vida, e através da minha vida. Se sabemos nós que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se você tem certeza que Deus ouve tudo o que você pede, segundo a tua palavra, tenha certeza, tenha convicção de que Deus vai se manifestar na sua vida. Quando Deus estabelece as festas, eu vou falar sobre 7 princípios das festas solene que Deus requeria do seu povo no Velho Testamento, que são figura para mim e para vocês praticar hoje, para usufruir de tudo aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Porque muitas vezes, amado, tem muitos cristãos que estão vivendo antes de Cristo, não estão vivendo a vida após Cristo, ainda estão pegados à lei, à tradição, os costumes do passado. E nós precisamos viver após Cristo, não antes de Cristo. Mas aquilo que foi escrito antes de Cristo, a Bíblia diz que foi sombra para nosso entendimento no dia de hoje. Por isso que lá em Colossenses 2:16 e 17, diz assim, Colossenses 2:16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, as coisas do passado, sábado, lua, tudo aquilo, se você estudar o significado, hoje aquilo era sombra daquilo que nós vivemos hoje, através do corpo de Cristo para com as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos mostrar através dessa palavra nesta noite, como você está diante do cronograma de Deus. Como que você está vivendo diante do cronograma de Deus? Como está a tua vida diante do cronograma de Deus? Como que você está? Quando Deus estabelece, no livro de Levítico, nós vemos ali, fala sobre, no capítulo 23, sobre as festas solenes. Levítico 23:4 diz assim, e essas são a solenidade do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Deus estava falando assim, olha, eu vou fazer as convocações solenes. No tempo determinado, vocês vão festejar aquilo que eu vou propor para vocês. E no versículo 5, Levítico 23:5 diz assim, no mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Qual era a primeira celebração? Era a Páscoa. O que significa Páscoa para o povo hebreu? Quando o povo saiu do Egito, significava que o povo saiu do Egito para entrar na terra prometida, então o povo foi liberto. A Páscoa significa que o povo foi liberto das mãos de Faraó. A Páscoa, nós fomos libertos dos nossos pecados, da morte, do inferno, de tudo aquilo que Satanás, porque muitas vezes Satanás, na Bíblia, tem a figura de Faraó. Então quando nós celebramos, o Senhor diz, eu quero que vocês festejem a Páscoa. Porque quando vocês estão fazendo isso, vocês estão comemorando a minha vitória, que eu tirei vocês
de um regime de escravo, que vocês estavam mortos, condenados para o inferno, e eu tirei vocês com a minha mão poderosa de lá, e agora vocês devem comemorar que vocês estão livres, que vocês estão libertos, que o pecado, a morte não tem mais poder sobre as vossas vidas, que eu e vocês somos libertos. Porque Faraó, ele sentava no seu trono, ele tinha uma coroa de ouro na sua cabeça, e ali havia uma figura de uma serpente. E ele escravizava o povo de Deus lá no Egito. Quando Deus tira esse povo do Egito, e ele leva esse povo para a terra prometida, automaticamente, a primeira coisa que Deus faz com que eles passassem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para purificar todos os nossos pecados. Então, primeira coisa, o Mar Vermelho se abre, o povo sai do Egito e ele é purificado através do sangue. São figuras que eu e você aprendemos. Quando o povo, eles passam para o deserto e eles vão entrar na terra prometida, eles passam pelo Rio Jordão. O Rio Jordão simboliza a morte, ou seja, eu morri para o Egito no passado, e agora eu sou uma nova criatura, e eu vou usufruir das promessas de Deus, de uma terra que mana leite e mel para a minha vida. O Senhor queria que o povo celebrasse, que o povo se alegrasse de todos esses acontecimentos. Hoje, quando nós viemos para a casa de Deus, eu tenho que estar com essa disposição no meu coração, de ser grato a Deus, de louvá-lo o Senhor, porque o pecado não tem poder sobre a minha vida, a morte não tem poder sobre a minha vida, o inferno não tem poder sobre a minha vida, o espírito das trevas não tem poder, Satanás e os demônios, eles não têm poder sobre as nossas vidas. Por isso que está escrito em Apocalipse 12, 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ali nós vemos que quando Deus nos liberta em Cristo Jesus, antes, Paulo escreve na carta de Efésios, no capítulo 2 também, que todos nós, pela nossa natureza, nós éramos guiados pelo espírito da potestade do ar. Todo homem sem Jesus, existe uma força satânica nos ares que conduz essa pessoa para levar para a perdição eterna. Quando a Bíblia diz, mas pelo amor que o Senhor tem por nós, Ele nos resgatou da mão de Satanás, para que nós sejamos livres. Então o mal não tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor diz, eu quero que vocês celebrem isso. Celebre quando vocês saíram, quando eu tirei vocês debaixo da escravidão de Faraó, de Satanás, os seus demônios, porque Jesus triunfou sobre o inferno, sobre Satanás e os demônios, e tomou a chave. Então isso era praticar a palavra de Deus, isso é viver a palavra de Deus no Velho Testamento. Nós vemos também, quando nós usufruímos e celebramos a Deus, nós tomamos posse das bênçãos. Isso acontece através da nossa fé em Cristo Jesus. Aí ele falava sobre a segunda festa dos pães asmos. Está Levítico 23, nós lemos do versículo 6 até o 11, e o versículo 6 diz assim, e aos 15 deste mês, a festa dos asmos, do Senhor, 7 dias, comemoreis os asmos. Veja que era 7 dias de festa, em segunda, solene, era para que o povo asmo significa o sepultamento da antiga natureza egocêntrica, maligna iniquidade que nós tínhamos sem Jesus. Então os pães asmos, quando participava, significava que você morreu para este mundo, que a morte não tem mais poder sobre a sua vida, a sua velha natureza, o seu egocêntrico, as malícias, a iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que eu sei que é pecado e eu continuo praticando, esse é o pecado de iniquidade. Eu sei que é errado mentir, mas eu continuo mentindo. Eu sei que é errado fazer coisas que não agradam a Deus, mas eu continuo, isso é pecado de iniquidade. Existem 2 tipos de pecado.
Aquilo que eu peco, entristeço o Senhor, o peco com meu irmão, contra o meu irmão. Mas existe pecado que são iniquidade. Eu sei que aquilo é errado, mas eu continuo fazendo essas coisas. Esse é um pecado de iniquidade. Então, asmo significava que você estava livre, que este mal, essa condenação não teria poder sobre a sua vida, porque você é uma nova criatura. Você tem uma vida, sepultou o antigo homem, através da nossa atitude em Cristo Jesus. Tudo aquilo indicando para a cruz do sacrifício. Por isso, Senhor, eu quero que vocês celebrem 7 dias. Vocês deem ênfase a isso, que vocês não são mais um povo pecador, um povo condenado, que o velho homem, a velha natureza sua já morreu, e agora você é uma nova criatura, e que nós devemos, ou seja, nós somos purificados, santificados em Cristo Jesus, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Então esse povo praticava, eles estavam praticando isso, eles estavam praticando a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus nos libertou, pagou um alto preço pelas nossas vidas, na cruz do Calvário, e nós também, Deus falando, eu quero que vocês celebrem 7 dias. Então o que o Senhor quer dizer? Eu quero que vocês deem ênfase à minha palavra. Se vocês só apenas for ouvinte da palavra e não praticar esta palavra, vocês estão enganando a si mesmo. É o que Tiago escreve. E aí o Senhor fala em terceira festa das primícias, Levítico 23:10, fala os filhos de Israel, diz-lhe, quando ouvirdes entrado na terra que vos hei de dar, e se agardes a sua seca, então trareis um molho das primícias da vossa seca aos sacerdotes. Quando o povo plantar, quando se chegarem na terra, quando vocês colherem, ou seja, quando vocês plantarem também, os primeiros molhos, seja de trigo, seja de arroz, seja feijão, seja o que vocês plantaram primeiro, vocês levam as primícias, isso é uma gratidão a mim, para o sacerdote, era o que sustentava a casa do Senhor. Então essa festa, Deus está falando assim, eu quero que vocês sejam gratos a mim, pela sua ressurreição, retrata da vida livre do pecado, o amor à comunidade, o amor ao irmão, o amor ao meu próximo, hoje seja o amor a Cristo Jesus. Quando eu sou grato a Deus por aquilo que Jesus é para mim, eu sou grato a Deus pelos irmãos que faz parte do corpo de Cristo, porque Satanás sempre vai lutar para que eu agrida meu irmão, para que eu maltrate o meu irmão, para que eu afronte o meu irmão, para que eu fale mal do meu irmão, para que eu denigre a imagem do meu irmão, porque ele quer causar confusão, e nós precisamos ter maturidade espiritual, para não ficar simplesmente ouvindo essas coisas, e não praticar aquilo que Deus quer de mim e de você. Então era a festa das primícias, era regado de louvor, adoração, e eu trazia algo, os primeiros frutos, e trazia o sacerdote, e ali eu me celebrava, regozijava, porque eu sou livre, eu sou liberto, o pecado não tem poder sobre a minha vida, Jesus ressuscitou, para que eu ressuscitasse com Ele também, para que eu tenha uma vida de paz, de gozo, de felicidade. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Jesus é para a minha vida. Amado, muitas vezes nós fazemos as coisas mecanicamente, e Deus ia fazendo com que anos e anos se passassem, e eles viessem praticando esta palavra, para que isso ficasse muito nítido no coração deles. E depois vinha a quarta solenidade, que era do Pentecoste. Está em Levítico 22:16. Até o dia seguinte do 7º sábado, cantareis 50 dias, então oferecereis novas ofertas de manjar. Você percebe que tudo tinha que trazer uma oferta na casa de Deus? Se nós for ver a luz da palavra de Deus, nós nunca deveríamos chegar na presença do Senhor sem oferecer alguma coisa. Nunca.
Quando o Senhor fala sobre Pentecostes, 50 dias, vocês vão ficar adorando, louvando, glorificando, manifestando a presença do Senhor sobre essas vidas. Eu quero que vocês tragam ali os manjares, que vocês tragam na minha presença, e vocês vão ficar isso é o Pentecoste, que significa o batismo no Espírito Santo, o poder, a virtude, a plenitude de Deus, para que eu e você possamos exercer o ministério dentro do corpo de Cristo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. É aquilo que Jesus falou após a sua ressurreição, e que ele apareceu para os seus em Atos dos Apóstolos 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Vocês já receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo já está sobre você. E por isso o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Nós temos motivo de estarmos alegres, felizes, regozijando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Não é momento de nós chegarmos na presença do Senhor apático, acuado, triste, abatido, corocochô. Isso não agrada a Deus. Deus quer um povo alegre. Deus quer um povo cheio de energia, cheio do poder, cheio da virtude, para que eu possa, você possa ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, tanto na casa do Senhor, ou até os confins da terra. Para que isso aconteça, eu e você precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Isso é praticar a palavra de Deus. Isso não é nos enganar, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Essa era a festa do Pentecoste, onde que durante 50 dias cantarão, louvando, adorando, oferecendo os manjar diante do Senhor. Isso é praticar, usufruir do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha vida continuamente, para ser testemunho de Cristo Jesus. Porque não tem, amados, como nós obtermos vitória, triunfarmos, a não ser cheio do Espírito de Deus. Porque não é nós que fazemos, é o Espírito de Deus que faz. Eu sempre vejo, alguns líderes me perguntam quando prego fora: Isaur, qual o segredo? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de jejum? Quanto tempo de leitura da palavra? Quanto tempo que você faz para que esses sinais aconteçam na sua vida? Falei: não faço força nenhuma, mas eu procuro tentar os princípios da palavra de Deus. Porque quando ando segundo os princípios da palavra de Deus, sabe qual é o nosso problema, amado? Nós só buscamos a Deus no momento de crise, no momento de dificuldade. Eu vejo aqui até pelo nosso jejum, quando eu vejo pessoa que nunca aparece, quando aparece pode ter certeza: pastor, eu estou passando por uma luta, uma dificuldade. Amado, nós temos que manter o vaso cheio do Espírito de Deus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunha. A quinta festa solene que o Senhor pede era a festa das trombetas. O que é a festa da trombeta? Levítico 23, 24 diz assim: fala os filhos de Israel dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, jubilação e santa convocação. Ou seja, a convocação, a festa de júbilo, a festa da trombeta. O que significa? Paulo escreve isso a Gálatas 4 e diz assim: mas a virtude e a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Assim já não mais servo, mas filho, e se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Nós vemos em Atos 2:1, diz: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. A festa da trombeta era a festa da unção profética nos últimos dias,
a unção profética. A festa das trombetas significava o poder de Deus. Agora você recebeu o poder de Deus, você tem a unção sobre a sua vida. Agora você tem que ser uma boca profética para liberar palavra, para confessar a palavra, para você profetizar a palavra de Deus. Então essa era a festa. Todos nós somos trombeta. O ar que sai do nosso, que nós respiramos, expiramos, isso é o poder, a trombeta, quando você abre a sua boca. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: tocai a trombeta e incomodar a terra. Eu e você, cheio do Espírito Santo, nós temos uma voz profética delegada da parte de Deus, para que você possa liberar esta palavra. Isso vai fazer toda a diferença onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a carta escrita. Paulo diz: vocês não são mais servo, vocês são filho de Deus, vocês já não são mais escravo, vocês receberam o Espírito de Deus no seu coração, porque agora vocês podem dizer: Abba, Pai. Vocês, para fazer toda a diferença, agora vocês são herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Agora vocês têm esse poder delegado sobre a sua vida, como a voz de trombeta, para tocar, para cair muralha, a fortaleza, e que você possa triunfar em todas as áreas da sua vida. É isso que Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são a raça eleita, vocês são sacerdote real, vocês são agora povo santo. Esta era a festa da trombeta. Significava que o poder de Deus fora liberado na vida deles, para que eles profetizassem e conquistassem. Amado, quando você tem esse discernimento daquilo que nós temos, o Espírito, Paulo diz: vocês têm o Espírito de Deus dentro do coração de vocês. Então vocês agora são uma voz profética, uma voz de trombeta. Porque quando você estuda um pouco sobre a trombeta, que é o chofar, e quando você lê na Bíblia buzina, é chifre de carneiro, ali tem cerca de 4 toques distintos, de celebração, de adoração, de batalha espiritual, de trazer a presença do Senhor, mas também de guerrear contra as trevas. Muitas vezes nós não usamos a autoridade que Deus delegou sobre as nossas vidas, e nós ficamos tímidos diante das adversidades, diante das oposições, porque nós não praticamos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então o Senhor requeria isso deles. A festa da trombeta, o poder de Deus está sobre as vossas vidas, para que você possa abrir a sua boca e ver o sobrenatural se manifestando através da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Em sexto, Deus fala sobre expiação. Nós vemos em Levítico 16, 2, mas também em Hebreus 9, 1, que eu marquei aqui, diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, a expiação uma vez por ano, no santo do santo. Havia o átrio, havia aqui como se fosse o altar, o lugar santo onde fazia o sacrifício, e atrás da cortina o santo do santo. A expiação uma vez por ano, o sacerdote, ele tinha que se purificar pelos seus pecados. Primeiro, ele se purificava pelos seus pecados, depois ele se purificava pelo pecado do povo. E isso era de muita importância para todos a humanidade naquela época, porque quando Deus aceitava o sacrifício do sacerdote, naquele ano haveria muita abastança, muita abundância, muita prosperidade, muita riqueza, havia saúde, havia gozo, havia felicidade, havia harmonia, havia um canal que derramava sobre o povo continuamente. Então os reis, as autoridades, todo o povo, eles ficavam tensos diante do sacerdote, que entraria uma vez por ano no santo do santo, porque se ele entrasse e não tivesse autopurificado a sua vida,
se ele não tivesse purificado pela vida do povo, e Deus não aceitasse ele no Santo do Santo, não só ele morreria, mas traria maldição sobre o povo. Um ano que seria de miséria, um ano de fome, um ano de fraqueza, um ano onde que não teria produção. Então os reis, as autoridades, todos eles ficavam ali como apático diante daquilo que o sacerdote ia fazer. Por isso que está em Levítico 16:2, e disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatário, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço numa nuvem sobre o propiciatário. O que Deus está falando? Fala, Moisés, para Arão, não entre em qualquer momento lá, porque se você entrar lá, Arão, a minha presença vai estar ali. Se você entrar de qualquer jeito, você vai morrer. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, o véu se abriu, e agora você tem acesso contínuo diante do Pai, para que tudo, aonde que você estiver, ali haja paz, haja alegria, haja proteção, haja prosperidade, abastança, porque Deus se manifesta através da sua vida. O Senhor Jesus, Ele fez essa expiação para que eu e você tenhamos agora acesso contínuo na presença do Pai. Você precisa discernir quem você é em Cristo Jesus. Por que nós vemos pessoas em decadência, em falência? Por que nós vemos tantas pessoas abandonando o caminho de Deus? Por que nós vemos tanta pessoa retrocedendo? Por que nós vemos tantas pessoas mortas espiritual? Porque eles não discernem a palavra de Deus, eles não discernem o corpo de Cristo Jesus, eles não discernem, não são praticantes da palavra de Deus. Porque não tem como você praticar esses princípios e as promessas de Deus não se cumprir sobre você. Quando Tiago diz, olha, vocês não sejam só meramente ouvinte da palavra. Se vocês forem só ouvinte e não praticar, vocês estão enganando, não adianta discurso. Eu falar uma coisa e não viver aquilo que eu falo. Eu falar as coisas e não ter consciência daquilo que eu sou em Cristo Jesus, e do meu direito que eu estou, que a presença do Senhor está nas nossas vidas. Então a expiação era um estilo de vida vitoriosa, através de uma profunda sondagem de alma regulares. Ou seja, quando tem uma vida de jejum, uma vida de arrependimento, isso vai produzir fé no meu coração, um temor de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e o amor de Deus, a presença de Deus na minha vida. Isso vai abrir caminho, ou seja, a presença de Deus está entronizada na minha vida através da comunhão da palavra de Deus. Amado, isso é um princípio. Era isso que eles praticavam antes. Eles não conheciam Jesus. E antes deles conhecerem Jesus, o verbo era a palavra. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós usufruímos. Então, se as coisas estão ruins, se as coisas estão péssimas, é porque o povo de Deus não tem se mobilizado como deveria fazer. Nós vemos aí no Face muitos líderes, vamos se unir, vamos orar, não, amado, é Deus trabalhando nessa causa, é Deus chacoalhando a árvore mesmo, porque isso já vem orado antes, e agora Deus está fazendo justiça e juízo sobre aqueles que estavam roubando a humanidade, porque a igreja é o termômetro, a força, a autoridade na face da terra. A hora que eu e você entender aquilo que nós somos, não tem para ninguém, amados, porque Deus é fiel à sua palavra. Em sétimo, o Senhor fala sobre a festa do tabernáculo. Em Levítico 23:34 diz assim: fala os filhos de Israel dizendo, aos 15 deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias.
Tabernáculo era um abrigo provisório, temporário, uma tenda. Também era chamado da festa da colheita, ou seja, quando eles colhiam a safra, aí eles colhiam, então eles traziam oferta na casa de Deus e celebravam a festa do tabernáculo. Que em Êxodo está escrito lá em Êxodo 23:16, a festa da cega, dos primeiros, fruto do seu trabalho, que houvesse semeado no campo, e a festa da colheita, e a saída do ano, quando tivesse colhido do campo o teu trabalho. Ou seja, quando eles colhiam todo, agora eles faziam uma festa de 7 dias. Veja como Deus é um Deus de alegria. Veja como o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, é um Deus festivo. E por isso que muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande de celebrar o Senhor, porque Satanás sabe que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão traz a presença de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós vamos só colher. Usufruirmos de todas as promessas e provisão do Senhor. Isso era praticar a palavra de Deus. Isso era praticar os estatutos de Deus. Hoje nós temos isso em Cristo Jesus. A nossa adoração, o nosso louvor é um pacote completo de bênção e benefício. Amado, Jesus é tudo para nós. Se nós não tiver Jesus, nós não vamos a lugar algum. Se eu não tiver Jesus como meu Salvador, eu não vou conquistar nada, eu não vou ter privilégio algum, eu não serei salvo, eu serei uma pessoa derrotada. Mas quando você encontra Jesus, quando você recebe Jesus como Salvador, você vai ver que Jesus é o mínimo do mínimo daquilo que Deus tem para realizar através da sua vida, sobre a sua vida, neste mundo e no porvir, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na época da grande colheita de almas, e nós colhermos as almas para o Senhor Jesus. Quando a parábola de Mateus 13, no versículo 39, fala ali sobre a parábola do trigo e do joio, diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos do Senhor. Aqui Jesus está falando de uma colheita, de uma separação. Por quê? Porque Satanás sempre vai colocar o joio. Parece trigo, mas não é trigo. É idêntico ao trigo, mas não é trigo. Eu já preguei aqui sobre o joio e o trigo. A diferença do joio e do trigo, você só vai ver quando ele está maduro. Porque o joio, ele vai ficar sempre ereto, é a mesma coisa. Mas o trigo, quando está maduro, ele se dobra. Ou seja, aqueles que se dobram, aqueles são filhos de Deus. Aqueles que não se dobram, são orgulhosos. Aqueles que vivem uma vida por si própria, egocêntrica, esses são o joio. E muitas vezes eles estão junto conosco, para nos atrapalhar, para nos perturbar, para nos tirar a paz. Mas nós precisamos entender que nós estamos numa época de uma grande colheita. Então a festa ali do tabernáculo também significa reconciliação, cura, paz, significa a plenitude de uma comunidade adoradora dos filhos de Deus. Porque a nossa morada não é aqui. A origem não é aqui. Nós estamos aqui porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e um dia nós estaremos para todos sempre com Ele, e Deus se manifestará numa grande colheita, através da sua igreja, dos seus filhos, que é eu e você. Ou seja, nós precisamos ser seres frutíferos para o reino de Deus. Eu e você precisamos produzir frutos para o reino de Deus, para a grande colheita do Senhor. Essa é a função da igreja aqui na terra, de nós exercer esses princípios. Por isso eu volto no texto que eu li no princípio, lá 1 João 5,14. Se nós começarmos a orar hoje, a Bíblia diz assim: esta é a confiança que temos nele, porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
quando eu entendo esse princípio, aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que eu sou em Cristo Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo, a expiação, quando eu entendo a importância do asmo do passado, e que o Senhor morreu e ressuscitou, que nós somos novas criaturas, que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, e que nós somos um instrumento, somos cheios do Espírito, que o Espírito de Deus habita dentro do nosso coração, e que o Senhor nos fez para que, rei sacerdote, como carta viva, para que as pessoas possam ler a minha vida e a sua vida, e tomar rumo da vida deles também. Então isso é praticar a palavra de Deus, isso é viver o Evangelho de uma maneira grandiosa, poderosa, frutífera, e aonde que nós estivermos, não só nós seremos abençoados, mas as pessoas que estiverem ao nosso redor, porque Deus se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se você tem certeza que Deus te ouve, tenha certeza que as petições que você fizer, Deus vai fazer na sua vida. Amado, quando nós atingimos esse nível espiritual, a nossa vida começa a dar uma guinada. Não é motivo de nós vivermos estressados, abatido, cansado, desanimado, porque nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida, que Deus te levanta com uma voz profética, com uma voz de trombeta, para mudar todas as circunstâncias e situações que você estiver vivendo no seu trabalho, na sua empresa, na cidade, no comércio, aonde que você estiver. Eu profetizo sobre a sua vida, que Deus te levantará com uma voz de trombeta, para trazer luz aos corações que estão nas trevas, tão escura, que nós seremos o instrumento na mão do Senhor, para colher muitas almas, vida para o reino de Deus, para que a humanidade seja transformada, seja restaurada, para que a paz, a alegria, a felicidade se manifeste através do corpo de Cristo, que é eu e você, para que nós possamos ver as boas novas acontecendo na vida de todos, porque Deus é fiel à sua palavra. Você é filho de Deus, você é herdeiro do Senhor, você é a carta escrita, você é o sacerdote real, você é a igreja santa, o povo, a propriedade exclusiva do Senhor, para mover essa terra, este mundo, porque Satanás e os demônios já perderam, Jesus triunfou sobre a vida deles, e esse poder, essa liberalidade, Deus manifestou na minha vida e na sua vida. Por isso, igreja, alegra teu coração, alegra teu espírito, comece a viver essa prática da palavra de Deus, porque tudo Jesus já fez por mim e por você. Não se acomode, sempre tem mais e mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, porque Deus vai usar a sua vida para mudar toda e qualquer situação. Que a partir de hoje você seja uma voz profética em todos os lugares e aonde que você estiver, e que o Senhor te enviar. Amém, queridos? Recebe no teu coração essa palavra. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. E quando nós estamos participando de todas essas coisas, o nome do Senhor está sendo glorificado. Está bem claro lá em João 14, eu creio que a partir do versículo 12, que quando nós amamos a Deus, amamos nossos irmãos, e que Jesus falou: olha, se vocês creem em mim, não só farão essas coisas, mas coisas maiores ainda farão. Jesus já fez tudo por nós. Você pode estar no santo do santo, você está continuamente na presença de Deus. A glória do Senhor, o Shekinah de Deus, Ele está sobre a sua vida. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Jesus já derramou seu sangue,
Você já morreu para este mundo, você já está na terra prometida. Deus quer que nós conquistamos, Deus quer que nós triunfamos, Deus quer que nós, o Senhor fala no livro de Malaquias, eu quero que o mundo veja a diferença daqueles que servem a mim e daqueles que não servem a mim. Se eu começar e viver essa prática da palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor delegando coisas grandiosas sobre a minha vida e a sua vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, eu gostaria de orar com vocês ainda. O Espírito de Deus, Ele está neste lugar. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Eu vou estar orando aqui, eu sei que o Senhor está ministrando. O Senhor está tocando em vidas aqui nessa noite. O Senhor está nos levando a um outro nível, a uma atmosfera de poder, de glória, de manifestação aqui neste lugar. Amado, você é privilegiado de estar aqui nessa noite. O Espírito Santo começa a trazer luz no coração dessa igreja, na vida de cada um de nós, como você não poderia imaginar antes. O Senhor começa a esquadrinhar o entendimento de cada um de nós. O Senhor começa a nos levar a um nível de experiência, de comunhão, de manifestação de poder e glória, como você nunca poderia imaginar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós não somos apenas meros ouvintes, nós somos aqueles que participamos, nós somos aqueles que crêem na Tua palavra, nós somos a raça eleita, nós somos sacerdotes reais, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos reis e sacerdotes para governar essa terra. Nós somos o povo da promessa, somos co-herdeiros em Cristo Jesus, usufruímos da riqueza, do poder, da grandiosidade. E por isso, Senhor, se existe algumas vidas que estavam aqui, estavam surdas, estavam desanimados, estavam cansados, nesta noite, eu me levanto com uma voz profética, e eu profetizo sobre teus filhos, de uma liberdade no Espírito, de uma graça nos seus corações, ó Deus, de uma mudança de vida, de uma mudança de página, de um recomeçar, de uma restituição, de um novo tempo nas suas vidas. Oh, alabai. Pai, toca no coração triste desse homem, toque no coração abatido da tua filha, ó Pai. Começa a trazer alegria, que eles comecem a ver a alegria do Senhor, a paz, a alegria, a felicidade, entrando, batendo na porta do seu coração. Que eles possam sentir, ó Pai, esse Shekinah, essa presença, essa glória, essa manifestação, essa evidência do Senhor na vida dos teus filhos. Que a partir de hoje o seu caminhar, a sua vida com Deus, o seu relacionamento, ó Deus, Senhor, a sua obediência, o seu comportamento, a sua atitude diante do teu altar, ó Pai. Eis a tua noiva, eis a tua igreja amada, eis o povo santo, eis esse povo exclusivo na face da terra. Profetiza os céus abertos, profetiza uma glória do Senhor, o Shekinah do Senhor, uma presença gloriosa do teu Espírito, ó Pai, e entramos em guerra espiritual, e tudo aquilo que estava se opondo contra teu povo, contra a tua igreja, contra teus filhos, ó Pai, que vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo valente, toda força contrária, toda artimanha das trevas que bate em retirada, espírito de engano, para que teu filho cresça, para que a tua igreja avance, para que teu nome seja glorificado, para que teu Espírito tenha toda a liberdade, ó Pai, de operar, de agir, de manifestar na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus.
Alegra o coração dos teus filhos, alegra o coração da tua igreja, alegra o coração do teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor está alimentando, eu sei que o Senhor está operando, eu sei que o Senhor está mudando corações nesta noite, eu sei que o Senhor está mudando a mentalidade de pessoas aqui nesta noite. Oh, fogo de Deus, poder de Deus, mais sobre teu povo, mais sobre teus filhos, mais sobre teus ungidos, ó Pai. Vai tirando essa geleira espiritual, vai tirando, Senhor Jesus, esse amortecimento espiritual agora. Oh, manifesta as evidências, manifesta as variedades de língua, manifesta os dons espirituais, manifesta os talentos, ó Pai. O Senhor já deu a ferramenta para a tua igreja, o Senhor já deu a ferramenta para teu povo, o Senhor está levantando um povo elite para fazer diferença hoje e todo sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, há uma fragrância do Espírito de Deus aqui nessa noite. Alguns de vocês poderão sentir o perfume de Cristo. Há um Shekinah do Senhor, há uma glória, há uma manifestação poderosa do Espírito de Deus. Mais da sua presença, mais esse toque, mais dessa virtude, mais dessa liberalidade, mais, Senhor, o Senhor está revestindo. O Senhor me mostra algumas pessoas estão saindo como se estivesse no embrião, como se estivesse ali dentro de uma cápsula. O Senhor está te tirando, o Senhor está arrancando o jugo, fardo dos seus ombros, da sua mente, da sua alma nesta noite. Derrama, Senhor, este óleo de alegria. Vai espargindo esse óleo de alegria na cabeça do teu povo. Uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja triunfante. Uma igreja cheia do teu Espírito. Eis está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Senhor está aqui, o Espírito de Deus, Ele está aqui. O Senhor te toca, o Senhor ministra sobre sua vida. Oh, mais, Senhor. Vai queimando, Senhor, toda essa geleira, toda essa dúvida, toda essa incredulidade, todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa incerteza, ó Pai. Queima agora pelo fogo do teu Espírito, porque teus filhos estão livres, teus filhos estão livres, estão libertos, ó Deus, para melhor te servir. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, por essa presença, por essa manifestação poderosa. Estenda as tuas mãos assim para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Ótima semana, em nome de Jesus. Dá um abraço, um aperto de mão do seu irmão, em nome de Jesus.